tudo bem? Hoje eu tenho um vídeo aqui contando um pouquinho sobre uma novidade da Apple. A Apple acabou de lançar os novos iPhones e eu estou testando há quase uma semana o iPhone XR. Então eu vou contar hoje pra vocês um pouquinho sobre as primeiras impressões, o que mudou da versão anterior, que é o iPhone X, para essa versão, e também quais são as diferenças entre o iPhone XR pro iPhone XS e o iPhone XS Max, que são os três iPhones que estão sendo lançados agora ao mesmo tempo por aqui. Vamos lá! O iPhone vem com as coisas de sempre, então ele vem com o carregador, o cabo tá aqui embaixo, e ele vem também com o fone de ouvido na versão com cabo. Então, ó, tá aqui enroladinho o cabo, e esse aqui é o cabo de carregar ou de conectar no computador. Primeira coisa que eu quero falar a respeito é sobre o design do novo iPhone, do iPhone XR, do iPhone XR ou iPhone XR. Tem vários nomes, você chama como você preferir, tá? O que importa é você saber que é o X e o R. Mas vamos lá, o meu iPhone é esse aqui, e de cara vocês já vão ver que ele tem uma cor bem diferente, a cor dele chama Coral. Não é uma capinha, é uma cor mesmo. Engraçado é que a minha capinha do iPhone X era exatamente a mesma cor, né? Só um pouquinho mais clara. E aí você tem 6 opções diferentes de cor pra você na hora que você vai comprar o seu iPhone XR. Você pode comprar branco, preto, azul, amarelo, vermelho ou coral. Então eles fizeram aí uma gama de muitas cores pra você escolher. Ainda sobre o quesito design, eles mais uma vez deixaram o vidro, os vidros, né, o vidro da frente e o vidro de trás ainda mais fortes. O iPhone já tinha o vidro considerado o mais forte de todos, mas agora eles conseguiram melhorar muito mais isso. Claro que a gente não vai pagar pra ver, mas eu vi alguns testes de aqueles testes de quebrar iPhone no YouTube e eu fiquei bem impressionada, assim. Eu vi um cara precisou subir numa escada pra jogar o iPhone no chão pra ele finalmente quebrar os vidros. Porque assim, só caindo de quedas da nossa altura mesmo, da altura que a gente fica mesmo de pé, ficou intacto, não teve nenhum risco, nada quebrado. Lembrando que ele tem um vidro traseiro também, então não só a tela, né, o vidro da tela, quanto o vidro de trás. E já que a gente tá falando do design, fala também no tamanho dele. Então é o seguinte, só existe um tamanho físico, né, não tô falando de memória, do iPhone XR, e o tamanho dele comparado com os outros iPhones que estão sendo lançados, que é o XS e o XS Max, ele é o do meio. Então você tem o XS, né, que seria a versão nova do 10. Você tem o XR Max, seria uma versão Plus, que é um pouquinho maior. Então ele tá aqui no meio termo. Acho que vale mostrar, inclusive, a diferença dele pro iPhone X, que é o anterior, né, ó. É uma diferença bem pequenininha. Ó, vocês podem ver aqui de lado e na lateral e de cima pra baixo também tem uma diferencinha. E aí dentro ele tem, no resto, no design da tela, é a mesma coisa. É aquela tela que ela é alongada, ela é arredondada e ela tem esse recortezinho aqui em cima pra câmera. Só pra formalizar, o tamanho dele é de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone XS é de 5,8 polegadas e o iPhone XS Max é de 6,5 polegadas. Então eles têm uma diferencinha aí entre eles. Próxima coisa que eu quero falar é sobre câmera, falar um pouquinho sobre foto e vídeo que mudou nesse iPhone. Primeira coisa, como eu tô vindo do iPhone X, que é um iPhone que ele tinha tido ali uma novidade, que era ter duas câmeras atrás, sendo uma delas tela objetiva, teve agora aqui o que eu vou chamar de retrocesso, porque eles tiraram a segunda câmera, que é a tela objetiva daqui de trás. Então se você comprar, provavelmente tá aí a maior diferença entre ele e os outros modelos novos de iPhone, porque os outros modelos são mais caros e possuem ainda a outra lentezinha, a outra câmera aqui atrás. Esse aqui tem uma só, tá? Porém, ela é uma câmera que ela foi melhorada, então ela tem um sensor maior. Com um sensor maior, ela consegue capturar fotos mais claras, fotos em ambientes escuros, fotos com mais nitidez. Outra coisa também é que o sistema de compressão das fotos foi muito melhorado. Então significa que o próprio software faz uma melhoria na hora de bater as fotos. Ele consegue controlar melhor. O HDR da câmera consegue perceber se a foto tá em movimento, se a foto precisa de um contraste maior, se a foto precisa de mais ou menos luz. E o legal é que essa inteligência também funciona no caso dos vídeos. Então você tem todo esse controle automático para fazer uma foto muito incrível, um vídeo muito incrível. Eu acho que esse é um bom exemplo de como o software tá funcionando nessa compressão da imagem perfeita. Eu tô aqui contra a janela, portanto é uma foto que ela tem um contraste. Esse é o iPhone antigo. Olha como tá tudo estourado aqui. Você não consegue ver muito bem o que tem na minha penteadeira. Mas agora no iPhone novo, ele conseguiu fazer o balanço sozinho de uma forma imediata. Você não tem que esperar por nada. Eu continuo vendo esses elementos que estariam desfocados no outro iPhone. Olha toda a diferença, tá tudo estourado aqui, o que eu tenho muito mais definição do background. E claro, também no rosto, também tá tudo certinho com a luz. Ele não deixou vazar
nenhuma sombra. Um dos resultados dessa história de ter só uma câmera atrás é que agora a gente vai meio que dar um passo atrás também, porque antes a gente tava fazendo fotos em efeito retrato, com aquele desfoque atrás super incrível, e agora esse efeito ele só é feito pelo software. Então a gente continua tendo o modo retrato nas fotos, ele continua desfocando o fundo, porém é um desfoque que não é físico, não é feito com lentes de câmera, é um desfoque que é feito num efeito do software. Por isso, o efeito retrato agora só funciona com pessoas. Antes eu conseguia fazer na câmera do iPhone X esse efeito com qualquer objeto, que pra mim é muito legal, porque eu gosto de fazer fotos bonitas pro Instagram, por exemplo, então eu podia, sei lá, fotografar um objeto pequeno, uma maquiagem, alguma coisa, e ia ficar desfocado. Então agora não fica mais, você só consegue fazer o efeito retrato com pessoas. Esse efeito bokeh, ele é feito no software e fica muito claro, porque você consegue regular o efeito enquanto você tá fazendo a foto. Então você pegou o celular, apontou pra uma pessoa no modo retrato, você consegue deixar tudo super desfocado, ou você consegue diminuir o desfoque, ou você consegue tirar completamente e deixar o fundo nítido como a parte da frente da foto. E se você não quiser fazer isso durante a foto, você pode editar a foto depois também. Então fica ali a possibilidade de você editar a qualquer momento um efeito de uma foto que já foi feita. Tudo bem, vou tentar mostrar pra vocês aqui na câmera frontal o efeito do desfoque. Então ele tá sem desfoque nenhum, presta atenção nos quadros. E aí, ó, quanto mais você anda pra lateralzinha aqui, mudando aqui em cima, você consegue, ó, você muda aqui em cima, você consegue deixar bem desfocado. Então você tem esse controle, ó, de deixar menos ou de deixar totalmente nítido. É assim que funciona. Uma das minhas coisas favoritas neste novo iPhone tem a ver com câmera também, mas é com a câmera frontal, na verdade. Agora a câmera frontal do iPhone para vídeo finalmente tem uma estabilização de imagem. Isso quer dizer que se você se gravar assim andando, por exemplo, eu que faço vlog muitas vezes, nunca podia fazer com o iPhone, porque se eu fizesse isso e estivesse andando, a imagem ia ficar chacoalhando, ia ficar tremendo. E agora com o estabilizador isso vai mudar. Eu ainda não consegui fazer um teste na rua, mas eu já fiz alguns testes assim dentro de casa mesmo, e realmente me pareceu que a câmera tá bem legal pra isso. E agora um videozinho feito pelo próprio iPhone pra mostrar pra vocês como ele tá equilibrando super bem as luzes. Então, por exemplo, aqui eu tô de frente numa janela e quando eu fico de costas, ele mesmo já balanceia pra não ficar escuro o meu rosto, pra não ficar sem equilíbrio. E eu quero mostrar também a estabilização, vamos ver. O que vocês acharam aí, tá? Tá tudo bem suave? E ainda falando sobre gravação de vídeo, sobre câmera, também tem uma novidade que é a captação do som. Agora, quando você estiver captando o som, você vai conseguir fazer uma gravação estéreo no seu iPhone. Então você consegue, por exemplo, se você estiver filmando uma pessoa passando de bicicleta, você consegue captar o som vindo daqui, saindo por aqui. Vai ficar bem legal na hora de assistir o vídeo. Isso porque agora o iPhone tem 4 microfones diferentes fazendo essa captação. E outra coisa que melhorou também é que o volume, o áudio tá mais alto. Geralmente nesses meus reviews eu tento não falar difícil e falar só sobre coisas que qualquer pessoa vai entender. Mas agora a gente vai entrar na parte do software, então eu vou falar alguns nomes talvez. Vamos lá. Primeira coisa, o novo chip para os 3 novos iPhones é o A12 Bionic. Então é o A12 Bionic. O que é muito legal saber porque quer dizer que o desempenho dos 3 novos iPhones, independente desse aqui ser o mais barato, e barato não é, a gente vai falar de preço ainda, mas é o mesmo desempenho. Então eles colocaram o mesmo chip, o mesmo processador nos 3 novos iPhones. Tem aqui uma comparação que eu li na internet que é o seguinte, que ele está mais rápido e mais poderoso, isso é óbvio. Mas em comparação com o chip anterior, que era o A11 Bionic, ele tá 50% mais rápido no desempenho gráfico, consome 50% menos de energia, porque ele conseguiu ter um software mais eficiente, que aproveita os recursos de uma forma que economiza bateria, e ele também tá com um desempenho geral 15% mais rápido. Eu achei os números bem impressionantes, então tem aí uma grande melhoria na máquina mesmo. Isso é o tipo de coisa que você vai perceber se você usar muitos softwares ou softwares pesados, por exemplo. Às vezes eu edito alguns vídeos aqui no meu iPhone, mas eu ainda não tive a chance de editar um vídeo nesse iPhone, porque como eu disse, eu tô com ele há poucos dias, menos de uma semana. Mas uma coisa que eu vi que tá mais rápida mesmo, e achei impressionante, é o Face ID. Então, esse celular, esse iPhone continua tendo aquela detecção de rosto pra você desbloquear, pra você fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar um aplicativo, é só eu colocar meu rosto. Quando eu vou colocar uma senha num site, ela já tá salva, é só eu colocar meu rosto na frente e ele reconhece. E ele já era rápido, ficou mais rápido. Isso é uma coisa legal de falar também, porque se você tá vindo de uma versão mais antiga do iPhone, você não sabe ainda o que é o Face ID. E
é incrível, realmente muda a vida. Já achava muito legal você conseguir só tocar o seu dedo na tela e desbloquear o celular, mas o Face ID é genial, é uma coisa muito bacana. Eu não vou entrar em detalhes do Face ID porque ele não é uma novidade desse iPhone, mas se vocês tiverem perguntas sobre tudo que eu estou falando aqui, deixem aí nos comentários, porque eu vou fazer o possível para responder para vocês. Vou aproveitar para pedir um joinha antes de continuar esse vídeo, porque seu joinha é muito importante, e se inscreve aqui no canal se você quiser saber mais coisas sobre este mundo da Apple, sobre tecnologia, porque de vez em quando eu faço esse tipo de vídeo, e inclusive vai ter vídeo logo logo falando também sobre o novo Apple Watch, então já se inscreve aí. Continuando o papo sobre hardware, outro passo atrás que eles deram nesse iPhone aqui, o que ajuda esse iPhone a ser mais barato, mas também vai ter um ponto positivo que eu conto daqui a pouco, é que eles mudaram a tela. Então, o iPhone anterior tinha sido criada aquela tela chamada tela OLED, que é uma tela de altíssima definição, muito incrível, com perfeição de cores, e esse iPhone aqui, ele tem a tela de LCD. Não acontece o mesmo com os irmãos dele que estão sendo lançados agora, eles vão manter a tela OLED. Então essa foi uma coisa também que ajudou a fazer uma versão do iPhone um pouco mais barata, digamos assim, comparada com os iPhones XS e XS Max. O que vale falar é que, apesar de ser uma tela LCD, é a tela LCD mais avançada do mercado. Então eles conseguiram deixar com o máximo de precisão de cores que é possível num LCD. Uma coisa que eu nem ia falar, porque eu acho que já fica um pouco mais técnico o vídeo, mas é que eu senti um pouquinho de diferença também na resolução. A resolução desse celular aqui tá um pouquinho inferior à do meu celular anterior. Mas assim, é só quando você olha bem de perto, algumas letrinhas, algumas coisinhas, tem um acabamento menos bonito do que o anterior com a tela OLED tinha. O ponto que eu falei que era positivo nessa história da tela LCD é que ter uma tela LCD ajuda também a economizar a bateria. Então significa que a sua bateria vai durar um pouquinho mais no novo iPhone. Esse pra mim tinha sido o maior ponto negativo do iPhone 10. Eu senti assim uma queda muito grande na bateria, senti que a minha bateria durava muito menos do que a versão anterior, que era o iPhone 8s Plus. Então aqui eu tinha mais bateria, daí de repente a bateria sumiu, e agora eu tô sentindo que a bateria tá durando um pouquinho mais. Essa bateria ela tá prevista pra durar, com a tela acesa, né, de 6 a 7 horas. Eu ainda preciso dar uma carga de bateria no meu celular durante o dia, porque eu uso muito o celular. Eu uso pra hobby, eu uso pra trabalho, eu uso pra jogo, pra tudo, mas eu já vi uma evolução, já achei que a bateria tá durando melhor. E aí esse acaba sendo o ponto positivo desse iPhone em cima dos outros dois novos iPhones, do 10S e do 10S Max, porque a bateria dele aguenta um pouquinho mais. E falando de novo um pouquinho sobre a tela, tinha uma coisa que eu esqueci de falar, mas é que nesse iPhone foi retirado aquele recurso do 3D Touch, que eu tinha contado pra vocês aqui, ó, quando eu gravei o vídeo do iPhone 8 Plus. Vou deixar o vídeo linkado pra vocês, se vocês quiserem assistir depois. Mas aquela história de que você segura a telinha assim e ele dá um menu pra você clicar, acabou, sumiu. Pra ser muito sincera, eu usava um pouquinho, mas não vai me fazer muita falta. Eu acho que rapidinho a gente já desacostuma de volta. Foi uma coisa que a própria Apple inventou e, sei lá, acabou cortando, acabou tirando dessa versão do iPhone. Agora a gente vai falar de valores, que eu sei que vocês estão esperando pra saber. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso falar é que existem 3 tamanhos de memória diferentes pra esse iPhone. Então você pode comprar o de 64 MB, o de 128 e o de 256 MB. E aí, de acordo com essa capacidade, é que o preço vai navegar. Então você vai ter desde um iPhone 10R que custa R$ 5.200, no caso do menor espaço de memória, até um de R$6.000, de acordo com a sua capacidade. E claro, né, dependendo da sua operadora, se você tiver algum plano que você consegue negociar, você provavelmente consegue comprar ele por valores menores. Mas o preço no site oficial da Apple no Brasil é esse, tá? É de 5.200 a R$6.000. E aí, pra terminar, tem uma coisa que é muito legal e que eu não sei muito bem onde que eu devia ter encaixado em todo esse vídeo, mas eu queria contar pra vocês, que é um recurso chamado Dual SIM. SIM card é o nome gringo para o chip. Então o que acontece com o Dual SIM é que agora, além do espaço pro chip físico, que continua sendo aquela gavetinha aqui que a gente precisa da chavinha para abrir, você tem um espaço para chips virtuais, para chips que não são físicos. Isso é muito legal, muito sensacional. Vai ser melhor quando finalmente acontecer aqui no Brasil, porque o que acontece é o seguinte: ainda não tá funcionando no Brasil, porque as operadoras precisam aderir, mas você vai conseguir ter mais de uma linha telefônica no mesmo celular. Então, para quem, por exemplo, usa o celular para o trabalho e tem que ter um outro celular pessoal, agora você consegue na mesma máquina alternar esses chips, ter essas duas possibilidades. Mas o que eu achei mais legal, na verdade, é para quem viaja. Quando a gente vai para fora, para o exterior, para algum país, a gente geralmente compra um chipzinho do lugar lá local. Então você tem que ir até a loja, comprar
comprar, tentar entender como é que funcionam os planos deles, pra você colocar no seu celular, daí você tem que trocar o chip. Dá um trabalho, você acaba perdendo às vezes o seu chip oficial, mas o que vai acontecer agora é o seguinte, agora você consegue aqui do Brasil mesmo fazer uma compra virtual desse chip e já habilitar uma rede de celular pro lugar onde você tá indo. Então facilitou muito isso, você não vai mais precisar ir numa loja, você não vai mais precisar chegar lá e resolver esse problema. Você já sai daqui, já desce do avião com o celular podendo ser usado. Considerações gerais, porque eu sei que vocês sempre perguntam, Lia, mas vale a pena trocar o meu iPhone, Nana? Se o seu iPhone é o iPhone 10, eu acho que não tem tanta diferença que talvez não vale a pena. Se você tem uma versão anterior ao iPhone, vale muito a pena, porque mudou muita coisa na versão do 10 já. Só essa história do Face ID, que é o reconhecimento facial de rosto, já é uma coisa super diferente. As câmeras também tiveram uma mega evolução. Então se você estiver aí esperando pra comprar o seu iPhone agora, talvez seja o momento, seja o bom momento. Só uma comparação rápida então do meu iPhone, que é o iPhone XR, pros iPhones XS, XS Max, eu acho que é meio que isso. Eles têm o mesmo processador, o mesmo chip, a diferença principal é a tela, que eu acho que não faz tanta diferença, e também a câmera, que aí sim eu já acho que faz um pouco mais de diferença mesmo. Eu ainda não botei minhas mãozinhas em um iPhone XS, mas eu gostaria muito de testar também pra entender o que mais que ele tem de novidade, devem ter mais coisas. Vocês conseguem fazer um comparativo dos iPhones no próprio site da Apple, é bem legal. Só um comentário geral, então além do Face ID, você continua tendo, ele continua sendo resistente à água, você continua tendo aquele cabinho, aquela entradinha Lightning própria da Apple pra conectar o seu celular e pra você também usar o fone de ouvido. Você também consegue fazer a recarga sem fio, que eles ainda não lançaram, mas eles vão lançar um super carregador que eu já tinha falado há muito tempo e ainda não veio. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e pode deixar suas dúvidas aí nos comentários que eu vou responder. Um beijo e até a próxima. Tchau!